Olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade então na nossa aula a respeito de ginecologia e obstetrícia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a atenção ao pré-natal de risco habitual e algumas técnicas que realizamos dentro dessa classificação, como dentro das outras também, ok? São medidas simples que podemos adotar dentro de nossas unidades básicas de saúde, atenção secundária e terciária. Então, atenção ao pré-natal de risco habitual. Então, a gestação classificada como risco habitual, ela pode ser assistida inteiramente dentro da UBS pela equipe de enfermagem, que a gente fala, ok? Então, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele pode estar acompanhando aí todo esse pré-natal dentro dessas unidades básicas de saúde, sem precisar do profissional médico, certo? Se não estiver disponível nessas unidades. Pode ser feito acordos dentro dessas unidades, que cada mês um profissional vai assistir, né, essa gestação. Então, um mês o médico assiste, outro mês o enfermeiro, e assim por consequente, até o final da gestação. Ou muitas vezes, dependendo da demanda, o enfermeiro vai assistir todos esses pré-natais, certo? E aí é passado para o médico somente as situações aí que requer uma atenção e uma avaliação médica, certo? Então, o papel da atenção primária, da APS, que a gente fala, é garantir no mínimo 7 consultas de pré-natal e uma de puerpério. Então, essa mulher ela vai ter 8 consultas, tá, durante esse período, certo? O que é puerpério? É o período pós-parto que a gente chama, tá? Então, vai ter 7 consultas dentro dessa pré-natal e após o parto, de preferência nos primeiros 7 dias que essa criança está em casa, essa mulher recebe uma consulta de puerpério em casa também. Isso é o mínimo que o protocolo da Rede Mãe Paranaense pede e requer que seja realizado. A atenção primária também vai imunizar a gestante conforme o calendário vacinal destinado ao público gestante. Vai inscrever e cadastrar a gestante no CIS pré-natal. Então, a partir do momento que saiu meu exame, meu beta, eu vou já inscrever essa mulher através desse programa para que ela acompanhe aí o seu pré-natal de forma completa. E claro que seja notificada ao Ministério da Saúde que ali tem uma gestante e aí vai garantir recursos também para a minha unidade de saúde. Vai vincular a gestante ao hospital ou maternidade de acordo com a estratificação de risco. Então, por exemplo, se é um risco habitual, é um local de referência para parto. Se é um risco, uma gestação de alto risco, já é outra referência hospitalar e assim por diante. Então, a gente já vai vincular ela nesse hospital onde ela vai ganhar a sua criança. Vai solicitar exames de rotina de pré-natal, conforme o cronograma, tá, da Rede Mãe Paranaense. Vai sempre avaliar em cada consulta como que está aí o desenvolvimento, retirar as dúvidas dessa mãe e assim por diante. Vai realizar as consultas de pré-natal conforme o cronograma e também vai realizar a busca ativa por meio da visita domiciliar. Então, sempre que essa mãe não comparecer na unidade, que ela estiver um pouco distante, afastada, através da visita domiciliar, a gente vai até essa mãe, procurar ela e fazer uma captação precoce também, que a gente chama. Então, por exemplo, eu vou nas casas, né, durante as minhas visitas domiciliares, juntamente com os ACS, né, o técnico de enfermagem acompanha, muitas vezes o enfermeiro também, para fazer busca ativa. Principalmente em cidades pequenas, o boato corre largo, né? Então, assim, essa mulher ela está grávida, então a gente já vai e cadastra ela no CIS pré-natal, já vai fazer a abordagem dela no domicílio, tá? Isso tudo a gente chama de captação precoce. As competências, então, dos ACS do técnico de enfermagem. Então, assim, o que vocês vão realizar, né, nessas visitas domiciliares e dentro desses programas da Rede Mãe Paranaense. Vai cadastrar todas essas famílias da microárea e vai identificar precocemente as gestantes que ainda não estão cadastradas na atenção primária à saúde. Então, sempre o nosso foco são gestantes e são públicos vulneráveis aí.
vai orientar a gestante de sua área sobre a importância de iniciar o pré-natal de forma precoce, quais são os benefícios que isso vai garantir à criança e a essa mulher. Vai captar e encaminhar a gestante das áreas para a atenção primária à saúde, para as UBS, certo? Vai monitorizar a gestante por meio de visita domiciliar e vai priorizar as de riscos intermediário e alto. Então, eu vou ter mais visitas durante o mês às minhas gestantes com risco intermediário e alto do que as de risco habitual. É muito importante também a captação das puerpérias, tá? Porque essas mulheres muitas vezes elas param e somem da unidade de saúde. Então a gente tem que ir fazer também essa busca ativa, captar elas para que elas façam aí essa consulta de puerpério, de risco reprodutivo. E muitas vezes é realizada na própria residência, quando o enfermeiro, juntamente com os técnicos de enfermagem, algumas vezes o médico da família também, ele vai até a casa para fazer a avaliação após a volta da maternidade, essa primeira visita que a gente fala. Os 10 passos aí para um pré-natal de qualidade. Então, quais são esses 10 passos? Então, nosso manual, ele pede que o primeiro passo é iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 12ª semana de gestação. Isso a gente chama de captação precoce. Então, até a 12ª semana, eu tenho essa captação precoce e gero bastante recursos para a minha unidade e benefícios para essa mulher também. O segundo passo é sempre garantir recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à atenção do pré-natal. Então, a administração da minha unidade de saúde ela vai ter que garantir tudo isso para que eu tenha sempre um pré-natal de qualidade, porque não é necessariamente somente dever dessa família, né, assegurar isso, mas sim também da minha unidade. Então eu tenho que ter profissionais capacitados, eu tenho que ter materiais necessários para fazer todo esse acompanhamento também. Tá? O terceiro passo é a solicitação e realização da avaliação em tempo oportuno. Então, nos exames que são preconizados pelo pré-natal e atenção ao pré-natal devem ser todos eles realizados, já agendados de forma prévia, certo? E de forma oportuna realizar todos eles, quanto mais melhor. O quarto passo é prover a escuta ativa da gestante e de seus acompanhantes. Então, sempre a gente vai considerar os aspectos intelectuais, emocionais e socioculturais. Então, nessas pessoas, a gente sempre vai avaliar. Ah, mas quais são suas dúvidas? Quais são seus anseios? Quais são seus medos? Quais, assim, o que você tem dúvida para a gente desmistificar de mitos, né? Então, tudo isso deve ser levado em conta e nessas consultas a gente tem que escutar. Eu sempre falo assim que muitas vezes é mais escutar do que falar, né? Então você vai escutar, vai tentar compreender dessa forma o que está acontecendo com essa família, o que está acontecendo com essa gestante, quais são as suas dúvidas, os seus medos, as suas dificuldades, e aí após isso trabalhar em cima de tudo isso. O quinto passo é garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento de pré-natal quando necessário. Então isso é um direito, gente. Se essa mulher ela mora um pouco longe dessa unidade de saúde, ou por exemplo, se ela mora lá no Requião e ela tem como referência a Santa Casa de Maringá para a realização do seu período de pré-natal, ela tem direito a passe, né, a transporte público gratuito aí para fazer isso. Então, a prefeitura que arca com esses custos, o sistema de saúde. Então, por isso que é importante saber dos direitos também para orientar essas mulheres a procurar os seus direitos. O sexto passo é direito do parceiro ser cuidado também. Então, vai ter a realização de exames, de consultas. Ele vai ter acesso a informações antes, durante e após a gestação. Então, a gente não exclui o pai dessa criança, né? A gente não exclui essa figura também do parceiro dessa gestante, mas sim inclui ele também em todo esse processo e até assim incentiva e encoraja
a participar de todas as consultas e assim por diante também, e a se cuidar. O sétimo passo é garantir o acesso à unidade de referência especializada caso seja necessário. Então, a minha unidade básica de saúde, ela tem que ter essa porta de entrada, mas ela também tem que ter essa contrarreferência. Caso em qualquer momento esse parto evolua para um parto de alto risco, né, eu tenho que ter e assegurar que essa mulher ela vai ser assistida por um hospital especializado, por exemplo. O oitavo passo é sempre estimular a informação sobre os benefícios do parto fisiológico, tá? Incluindo também a elaboração do plano de parto. Então essa mulher ela tem um total, apoio dessa equipe de saúde, né? E agora com parto humanizado também, de decidir como vai ser seu parto. Então ali a gente já começa a discutir com elas as formas de parto que tem, né? Os partos vias vaginais, que são os fisiológicos, os partos que são através de cirurgias, né, ou com intervenções ou sem intervenções. Então tudo isso é muito importante para essa mulher, tá? Para abordar isso com essa mulher, para que ela já se decida qual que ela prefere, juntamente com a orientação de um profissional da saúde. E sempre estimular o parto fisiológico, o parto natural, certo? Que aí é mais benefício para a mãe e para a criança. Claro que se é um parto de risco, né? Dependendo desse risco, não é aconselhado e aí já parte direto para uma indicação de cesárea. O nono passo é toda gestante tem o direito de conhecer e visitar o serviço de saúde na qual irá dar à luz. A gente chama isso de vinculação. Então, quando a gente vincula essa mãe a esse hospital, que vai receber ela e o seu filho, né? Então, é muito importante que agende um dia, né? E os hospitais já têm essas agendas semanais, para que essas mães elas vão visitar as salas de parto, vão visitar os alojamentos, vai visitar as dependências dos hospitais, já recebe algumas dicas e como que funciona tudo isso. Então essa vinculação é muito importante e é direito dela. O décimo passo, né, e o último, as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico e puerperal. Então elas têm que conhecer esses direitos e cobrar eles dos governos e órgãos aí competentes para que isso aconteça. Tá? Então é muito importante esses 10 passos aí para uma qualidade de um pré-natal e um puerpério de qualidade a essa mulher. Dentro também da nossa linha guia, a gente tem o número de consultas ideais para essa mulher, certo? Então a gente falou de 7 consultas e uma no puerpério, garantindo assim 8 consultas. Então a primeira consulta ela deve ser realizada o mais precoce possível, né, assim que identificado essa gestação, ou até o final do terceiro mês de gestação. Tá? Isso é importante ter essa consulta, que aí vai garantir no mínimo 7 consultas durante essa gravidez e uma no puerpério, que vai totalizar aí 8 consultas. Como isso é dividido? Isso é dividido com 2 consultas no primeiro trimestre, com 2 no segundo e 3 no terceiro trimestre, que é um período mais conturbado. E no último, no puerpério, uma consulta, tá? Que é aquela realizada quando essa mulher volta para casa. Então, totalizando aí 8 consultas, né? 2 no terceiro, 2 no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro e uma no puerpério. Então, esses são os números de consultas ideais, tá? Fazemos sempre também uma divisão didática dessa gestação por trimestres que a gente fala, né? Então, o primeiro trimestre vai até a 13ª semana de gestação. O segundo trimestre até a 14ª semana de gestação que ele se inicia e aí vai até a 27ª semana. E o terceiro trimestre que começa com a 28ª semana e vai até 42 semanas de gestação, certo? Isso é muito importante. E os procedimentos técnicos realizados a gente vai abordar no próximo vídeo, tá? Espero que estejam aí absorvendo o máximo possível de informações e de conteúdos, que é de extrema importância para o nosso trabalho e desenvolvimento como profissionais de saúde perante essas mães aí que necessitam do nosso auxílio e da nossa ajuda durante um período muito importante de suas vidas.